Você já sentiu dor nos joelhos ao subir escadas, caminhar ou até mesmo ficar em pé por muito tempo? E se eu te dissesse que, segundo um renomado ortopedista de 96 anos, existe um único alimento capaz de regenerar a cartilagem do joelho em apenas 24 horas? Parece bom demais para ser verdade, não é? Neste conteúdo, vamos revelar qual é esse alimento, por que ele tem chamado tanto a atenção e se há realmente embasamento científico por trás dessa afirmação surpreendente. Prepare-se para descobrir um possível aliado natural para suas articulações e também entender os limites entre fato e exagero. A surpreendente descoberta do ortopedista de 96 anos. Poucos profissionais da medicina podem se orgulhar de ter visto tantas transformações na saúde e nos avanços da ortopedia quanto o Dr. nome fictício, Antônio Ribeiro, um respeitado ortopedista brasileiro com impressionantes 96 anos de idade e mais de 7 décadas de atuação na medicina. Ao longo de sua extensa carreira, ele atendeu milhares de pacientes com dores nas articulações, artrose, desgaste de cartilagem e outras condições que afetam especialmente os joelhos, uma das articulações mais exigidas do corpo humano. Mas foi nos últimos anos de sua prática clínica que algo chamou sua atenção. Em meio a tantos tratamentos tradicionais, fisioterapia, cirurgias e suplementos, ele começou a perceber que alguns pacientes apresentavam uma recuperação acima do esperado e não estavam seguindo nada além de uma simples recomendação nutricional caseira, passada por familiares ou adotada por hábito pessoal. Intrigado, ele começou a anotar e estudar os relatos desses pacientes. O que ele descobriu foi surpreendente. Um alimento comum, natural e acessível aparecia com frequência entre os hábitos desses pacientes com melhora acelerada. Muitos relatavam menos dor, mais mobilidade, menos estalos nas articulações e até recuperação funcional em menos de 48 horas. Com sua curiosidade aguçada, o Dr. Ribeiro resolveu investigar por conta própria, buscando estudos científicos e testando, com o consentimento de pacientes, a inclusão desse alimento na dieta de pessoas com desgaste de cartilagem. Segundo ele, os resultados foram tão consistentes que não hesitou em afirmar: esse único alimento tem o potencial de estimular a regeneração da cartilagem do joelho em apenas 24 horas. Nunca vi nada parecido em minha carreira. Essa declaração naturalmente causou controvérsia no meio médico. Muitos especialistas questionaram a viabilidade de uma regeneração tão rápida, já que a cartilagem é um tecido com vascularização limitada, e sua regeneração costuma ser lenta. No entanto, outros profissionais se mostraram abertos à possibilidade, especialmente considerando que a melhora relatada pode estar mais ligada à redução da inflamação e à lubrificação articular, do que a regeneração estrutural completa em tão pouco tempo. Mesmo com as divergências, o caso ganhou destaque nas redes sociais e entre pessoas que buscam alternativas naturais para melhorar a saúde das articulações, especialmente idosos, atletas e pacientes com artrose. Mas afinal, qual é esse alimento misterioso que causou tanta agitação? E como ele pode, supostamente, atuar na recuperação da cartilagem? É isso que vamos revelar no próximo tópico: o alimento milagroso. O que é e como age no corpo. O alimento que chamou a atenção do Dr. Antônio Ribeiro e de seus pacientes é surpreendentemente simples: o caldo de osso, também conhecido como bone broth. Feito a partir da fervura prolongada de ossos de boi, frango ou peixe, geralmente com cartilagens, tutano e um pouco de vinagre, esse caldo ancestral, usado há séculos em diferentes culturas, revelou-se um verdadeiro coquetel natural de nutrientes essenciais para as articulações. Mas o que torna o caldo de osso tão especial? A resposta está em sua rica composição nutricional, especialmente após o cozimento lento, geralmente de 8 a 24 horas, que extrai substâncias diretamente dos ossos e tecidos conectivos, como colágeno tipo de isóis, a proteína estrutural presente nas cartilagens, tendões e ligamentos. Quando consumido, pode ajudar na regeneração e elasticidade das articulações. Gelatina, derivada do colágeno,
auxilia na lubrificação das articulações e melhora a mobilidade. Glicina e prolina, aminoácidos anti-inflamatórios que favorecem a reparação dos tecidos e ajudam a reduzir dores articulares. Condroitina e glicosamina, compostos naturalmente presentes nas cartilagens, muitas vezes vendidos como suplementos para artrose, mas que também podem estar presentes nesse caldo. Minerais essenciais como cálcio, fósforo, magnésio e potássio, fundamentais para a saúde óssea e muscular. Segundo o Dr. Ribeiro, ao consumir regularmente o caldo de osso, especialmente em jejum ou antes das refeições, muitos pacientes relataram redução significativa nas dores articulares já nas primeiras 24 horas, além de melhora na disposição e na mobilidade do joelho. No entanto, é importante fazer uma distinção. A regeneração completa da cartilagem articular não acontece literalmente em 24 horas, como sugerem os títulos mais sensacionalistas. O que ocorre, segundo os relatos, é uma redução rápida da inflamação, maior lubrificação das articulações e estímulo à síntese de colágeno, o que leva a uma sensação de alívio e melhora funcional imediata em alguns casos. Ou seja, o caldo de osso não é um milagre, mas pode sim ser um aliado poderoso dentro de uma rotina alimentar saudável e voltada à preservação das articulações. No próximo tópico, vamos entender o que a ciência moderna diz sobre isso e se esses efeitos são realmente comprovados. Ciência ou mito? O que dizem os especialistas? A afirmação de que um alimento isolado pode regenerar a cartilagem do joelho em 24 horas gera naturalmente desconfiança no meio científico. Afinal, a cartilagem é um tecido de baixa vascularização, ou seja, com pouco suprimento de sangue, o que torna sua regeneração um processo lento e, em muitos casos, incompleto. Por isso, os especialistas fazem questão de separar sensação de alívio imediato de regeneração estrutural real. O que diz a ciência sobre o caldo de osso? Pesquisas recentes apontam que o caldo de osso pode sim ter efeitos benéficos para as articulações, mas esses efeitos estão mais ligados à redução da inflamação e ao fornecimento de aminoácidos e colágeno que ajudam na manutenção da cartilagem, e não a uma regeneração rápida ou milagrosa. Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition apontou que a suplementação com colágeno hidrolisado, presente em alimentos como o caldo de osso, pode melhorar os sintomas da osteoartrite e da dor articular em atletas e idosos. No entanto, os efeitos tendem a surgir após semanas ou meses de consumo contínuo, não em 24 horas. Segundo a reumatologista doutora Larissa Monteiro, o caldo de osso pode ajudar no suporte nutricional das articulações, mas não existe evidência científica que comprove a regeneração total da cartilagem em apenas um dia. É importante entender que melhora de dor não significa necessariamente que o tecido se regenerou. Outro ponto levantado por especialistas é o efeito placebo. A crença no poder curativo de um alimento pode, sim, gerar alívio real da dor em algumas pessoas, devido à conexão entre mente, expectativa e percepção da dor. Além disso, muitos nutricionistas destacam que o contexto alimentar geral é mais importante do que um único alimento isolado. Uma dieta rica em antioxidantes, gorduras boas, como o ômega 3, colágeno e minerais, é o que realmente contribui para a saúde das articulações a longo prazo. Conclusão dos especialistas: o caldo de osso pode ser um excelente complemento alimentar, com propriedades anti-inflamatórias e regenerativas leves, mas não substitui tratamentos médicos, nem promove regeneração instantânea. É uma ferramenta, não uma cura milagrosa. No próximo tópico, vamos mostrar como incorporar esse alimento com segurança e eficácia na sua rotina, respeitando seus limites e aproveitando seus reais benefícios. Como incorporar esse alimento na sua rotina com segurança? Saber que o caldo de osso pode trazer benefícios para as articulações é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação vem com a aplicação prática e consciente dessa informação no dia a dia. Por isso, é fundamental entender como preparar
consumir e adaptar o caldo de osso à sua realidade, sempre respeitando os limites do seu corpo e seguindo orientações nutricionais e médicas seguras. Como preparar o caldo de osso em casa? Passo a passo. A preparação do caldo de osso é simples, mas exige paciência. A ideia é permitir que os nutrientes presentes nos ossos e cartilagens se dissolvam lentamente na água, criando um caldo altamente nutritivo. Ingredientes básicos: 1 a 2 kg de ossos, de boi, frango ou peixe, com cartilagem, tutano e articulações. 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Ajuda a extrair os minerais dos ossos. Água filtrada suficiente para cobrir todos os ossos. Temperos naturais a gosto: alho, cebola, cenoura, salsão, louro, gengibre, etc. Modo de preparo: lave bem os ossos, especialmente se forem comprados em açougues comuns. Coloque-os em uma panela grande ou slow cooker. Adicione a água e o vinagre. Deixe descansar por 30 minutos antes de ligar o fogo. Cozinhe em fogo baixo por no mínimo 8 horas, idealmente de 12 a 24 horas. O cozimento lento é essencial para liberar colágeno, minerais e aminoácidos. Retire os ossos e coe o líquido. Guarde o caldo na geladeira por até 5 dias ou congele em porções. Quanto e quando consumir? Quantidade sugerida: 1 xícara, aproximadamente 200 ml por dia, é suficiente para sentir benefícios ao longo do tempo. Melhor horário: em jejum, no café da manhã ou antes das refeições principais, para melhorar a digestão e absorção de nutrientes. Formas de uso: tomado puro, como uma bebida quente e reconfortante, como base para sopas, molhos ou cozimento de legumes e grãos, como arroz e feijão. Adicionado a receitas de purês ou cremes para enriquecer nutricionalmente. Cuidados e contraindicações: embora seja um alimento natural, o caldo de osso deve ser consumido com atenção por algumas pessoas. Doenças renais: pessoas com problemas renais crônicos devem evitar excesso de proteínas e minerais, comuns no caldo de osso. Níveis elevados de ferro ou ácido úrico. Por conter traços de ferro e purinas, o caldo pode não ser indicado para quem tem hemocromatose ou gota. Aditivos ou contaminação: evite usar ossos de animais criados com hormônios ou antibióticos. Prefira ingredientes orgânicos ou de procedência confiável. Reações digestivas: algumas pessoas podem apresentar gases ou desconforto nas primeiras vezes. Comece com pequenas quantidades. Se tiver dúvidas ou condições de saúde pré-existentes, é imprescindível consultar um nutricionista ou médico antes de iniciar o uso contínuo. Dicas para potencializar os efeitos do caldo de osso: associe com vitamina C, natural, essencial para a síntese de colágeno, acerola, laranja, limão, kiwi. Hidrate-se bem. A água é vital para a saúde das articulações e potencializa os efeitos do colágeno. Evite alimentos inflamatórios, como açúcar refinado, frituras e ultraprocessados, que anulam os efeitos benéficos do caldo. Pratique exercícios de baixo impacto, como caminhada, natação, pilates, que ajudam a fortalecer a musculatura ao redor das articulações e melhorar a mobilidade. Mantenha constância. O consumo esporádico não trará os mesmos benefícios que o uso regular. O caldo de osso não é um milagre instantâneo, mas pode ser um suplemento natural poderoso e acessível para quem busca cuidar das articulações, especialmente dos joelhos. Quando usado com consciência, aliado a uma alimentação equilibrada, exercícios regulares e acompanhamento profissional, ele pode ajudar na manutenção da cartilagem, reduzir dores e melhorar sua qualidade de vida. Incorporá-lo à rotina é simples, barato e, para muitos, saboroso. Mas lembre-se, não existe cura mágica. A verdadeira regeneração articular vem do equilíbrio entre alimentação, movimento e cuidados constantes com o corpo.